Apoio Copel Pura Energia. Realização Ampler. Cine TV. Novas mídias. Incentivo. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Paraná incentiva a cultura Profice. Projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura Profice da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, Governo do Estado do Paraná. Ampler Cine TV. Novas mídias. Um filme de Carla Nascimento. É dia. Vista aérea de uma cidade com prédios baixos em estilo arquitetônico europeu. A cidade é arborizada e a cadeia de montanhas ao fundo. A tela escurece. Surge o título em letras brancas com assinatura em letras cursivas. As cartas de William Michaud. Vivi, Suíça, 28 de outubro de 1848. Vista por trás, silhueta de homem no térreo de uma casa com tonéis de bebida, segurando um candelabro com velas, se afastando, indo embora. Cara irmã Emma, venho te anunciar a minha partida para o Brasil. Foi uma decisão muito rápida. Por isso, não conseguiremos nos despedir pessoalmente. Espero que me entenda. Ao chegarmos lá, eu e meu amigo Henry partiremos cerca de 50 quilômetros para o interior entre os crocodilos e as serpentes. O Sr. Perret me presenteou com um saco de dormir. E papai com um fuzil de caça e um par de belas pistolas, porque vamos a um país completamente selvagem. Se eu não morrer ali, continuarei a ser o teu dedicado irmão. A tela escurece. Nilva Litziner Fogaça, historiadora. Michaud é um estrangeiro vindo de Vevey, do canton Vadois, na Suíça francesa. Um jovem burguês, de uma família burguesa, que era bastante envolvida no comércio de vinho. Fanny Abbott, diretora do Museu Histórico de Vevey. Esta casa teve diferentes proprietários. Foi propriedade privada por muito tempo. Fachada da casa, uma mansão de 3 andares. Em 1833, ela foi comprada por Jean-Henri Michaud, o pai de William Michaud, que instalou no térreo uma adega de vinho. E no primeiro e no segundo andar, ele instalou sua família. Fanny caminha pelo museu observando cartazes com desenhos da cidade. Marjolaine Guizin, ex-arquivista da cidade de Vevey. Mas, na verdade, nessa casa, ele não morou muito tempo. Ele morou talvez uns 10 anos aqui. E é engraçado pensar que depois essa casa se tornou um museu e que esse museu herdou as cartas e os desenhos que ele enviava às suas irmãs. A exposição com foto de Jean-Henri Michaud, pai de William Michaud. Françoise Lambert. É uma infância... Ex-diretora do Museu Histórico de Vevey. Com muitos irmãos e irmãs. Havia 5 meninas e 2 meninos. Ele era o mais velho, o William. Se chamava Guillaume, mas todos já o chamavam de William desde muito jovem. Ao longe, silhueta de homem em um rio ao pôr do sol, Fanny. Em 1844, Louise, a mãe de William, de seu irmão e irmãs, faleceu. E a partir desse período, porque era ela quem claramente cuidava da casa, administrava a casa, auxiliava seu pai, e a partir desse momento, os negócios não vão tão bem. Françoise. E para ele isso mudou muita coisa. Ele tinha 15 anos, era muito apegado à mãe. Fanny. E William Michaud não parecia ter interesse de suceder seu pai. E é aí que ele ouve falar, a partir de outras pessoas de Vevey que haviam partido e retornado à cidade, sobre a possibilidade de partir para o Brasil. Mobiliário da época, Nilva. O Michaud, então, sai aos 19 anos da Suíça, vem ao Brasil, imbuído de um espírito aventureiro, com uma visão de paraíso. Animação de barcos em um porto. Françoise. Eles pegaram o barco em Le Havre e fizeram 2 meses. 2 meses de travessia para chegar ao Rio de Janeiro. Henri Doge era 7 anos mais velho que Michaud. E não migrou por razões econômicas, ele migrou principalmente em busca de uma nova vida. A tela escurece. Rio de Janeiro, 12 de março de 1849. Nascer do sol atrás de nuvens. A seguir, em um cômodo sentado a uma escrivaninha iluminada por velas,
William Michaud escreve com caneta de pena. Ele é branco, loiro, de olhos claros, tem um cabelo penteado para o lado, usa barba e está de roupa social. Querido pai, tu não fazes ideia da beleza, da grandiosidade e da riqueza da vegetação no Brasil. Vê-se por toda a parte árvores gigantescas, cobertas de cipó, de plantas grimpantes e as flores mais bonitas até o topo, coqueiros elegantes e muitas outras espécies de palmeiras que não conheço, bananeiras de largas folhas, bambus e nogueiras da Índia, magníficos, no meio da bonita mata, à direita e à esquerda da estrada. Ainda tem pequenas casas de campo bem graciosas e brancas como a neve, o que contrasta admiravelmente bem com o verde escuro da mata. O singular aspecto da cidade e o grande número de negros que circulam nas ruas me surpreenderam no primeiro dia, mas aquilo rapidamente passou. Parece-me que habito no Rio de Janeiro há muito tempo. Michaud olha atentamente para a carta. A tela escurece. Marjolaine. Michaud e seu amigo Dodge fizeram uma viagem relativamente confortável, por assim dizer. Eles tinham tempo para desenhar alguns elementos da cabine. Desenho da cabine do navio com 2 camas. Eles chegaram ao Rio, onde eram esperados por compatriotas que ali se instalaram e os ajudaram a divulgar sua mão de obra para o trabalho que desejavam realizar. Quer dizer, encontrar uma fazenda para criar o bicho da seda. Nilva. Trabalho nesse projeto por mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, só que esse projeto infelizmente não vingou, porque o bicho era muito sensível, né? E com o calor, com o clima do Rio de Janeiro, esses bichinhos eles deterioraram. Então é um projeto que faliu. Françoise. Então ele procurou outras formas de viver e se tornou, como ele sabia desenhar muito bem, tinha formação como cartógrafo, então sabia fazer a cartografia, cartografar uma região. Nilva. Ele foi convidado por um engenheiro francês que o levou pelo interior do Brasil, por Minas Gerais, interior de São Paulo, para fazer levantamentos cartográficos. E Michaud era o desenhista desses mapas. E ele fez um trabalho incrível com isso. E a partir disso, Michaud chamou bastante atenção do governo da província de Goiás, que acabou convidando ele para trabalhar lá em Goiás como professor de francês, para ensinar desenho. Mapa do Brasil. Michaud declinou esse convite e voltou para o Rio de Janeiro. Destaque de Goiás no mapa. Depois vamos até o Rio de Janeiro na costa. Palmital, Rio de Janeiro, 24 de maio de 1849. É dia. William Michaud caminha por vasto campo. Ele está de chapéu, poncho, calça e botas. Querido pai, a colina elevada que vês é uma floresta virgem impenetrável, povoada de animais de todas as espécies. Onças negras, gatos do mato, javalis, coelhos, macacos, papagaios e serpentes de todas as espécies. As mais terríveis são as surucucus e as jararacas. Adotei, e Henry também, a vestimenta brasileira. Um chapéu do Chile, casaco branco, grandes botas largas. A cavalo, tem-se o hábito de colocar dentro das botas as pistolas, a faca e a carteira. E na estação das chuvas, se veste de um pedaço de pano quadrado aberto ao meio para passar a cabeça. Chamamos isto de poncho. A tela escurece. Nilva. E nesse meio, esse jovem entusiasta, que estava sempre querendo conhecer tudo e ver o Brasil, enfim, ele andou pelo Brasil. Rio de Janeiro, 1849, à noite. William Michaud caminha por uma rua de cartola, fraca e bengala. Além dos chineses, temos outros conhecidos, que são os cultivadores brasileiros e portugueses, e algumas famílias de mulatos e de indígenas. Estes são pessoas excessivamente boas e hospitaleiras.
A pior raça e a mais traiçoeira é a portuguesa. É pior que os negros. No início da nossa estada, tínhamos imaginado poder levar os negros pela doçura, mas é apenas a grandes golpes de chicote que eles obedecem. Quanto aos italianos, já dei uma surra em um deles de modo que não tenho mais nenhuma vontade de nos revidar. Estamos acostumados à ideia de estiletes, porque neste país as coisas só se resolvem com facadas e tiros, mas nunca abertamente, sempre às escondidas. Os brasileiros são muito covardes. Fotos em preto e branco de homem negro com escoriações no rosto e de mulher negra com bebê preso às costas, carregando tachos sobre a cabeça. Ambos estão sérios. Nilva. A gente entende que, ao mesmo tempo que ele se adaptou nesse meio, essa convivência às vezes também não era muito fácil naquela época. A gente sabe dele que haviam bastante disputas, né, intrigas. Charges em preto e branco do cotidiano, Nilva. Quando o Michaud sai da Suíça e vem para o Brasil, ele seguramente já havia ouvido muitas coisas a respeito da imigração, das colônias do Brasil, desse mundo fascinante que talvez parecia utópico, mas que para Michaud parecia atingível, né? E não só para Michaud. Para muitos imigrantes da época, no século XIX, né, que vinham em busca dessa visão do paraíso. Vista aérea sobrevoa mar se aproximando de praia e do continente com área bem verde. Marjolaine. A escravidão estava sendo abolida aos poucos. Não se podia mais ter escravos negros. Documento da extinção da escravidão no Brasil. Era necessário mão de obra para a terra. Então, incentivou-se a instalação de colonos, a quem eram dadas condições mais ou menos agradáveis, mas que eram, sobretudo, os que podiam pagar, que podiam comprar a sua instalação. E é esse país que vai ser seu país de adoção. Ele vai se tornar brasileiro oficialmente, ele tomará a nacionalidade brasileira anos após a sua chegada. Documento manuscrito de naturalização de Michaud. A tela escurece. Superagui, 1852. É dia. Vista aérea do mar ladeado por cadeia de montanhas verdejantes. Michaud rema se deslocando pelo mar. Pássaros sobrevoam a água. Michaud observa e sorri com encantamento. À frente ele avista a ilha verdejante e vai em direção a ela. A tela escurece. Nilva. E do Rio de Janeiro já havia esse burburinho, né, em torno das colônias do Paraná, do sul do Brasil. E essas informações vinham a partir do ex-cônsul suíço, Perret Gentil, que tinha um plano, que tinha um sonho de conceber uma colônia aos moldes europeus. Mapa. Então, Perret Gentil vai para a região de Superagui, adquire ali pelo menos 35 mil hectares de terras. São dois tipos de colônias, né? As colônias sustentadas pelo governo, pelos presidentes das províncias, e a gente tinha as colônias particulares, né? Que é o caso da colônia de Superagui. Nilva caminha pelo museu. Françoise. Essa colônia foi formada por suíços, claro, mas também tem gente da região.
Tem alguns alemães, tem franceses, mas sobretudo suíços. Nilva. E essa propaganda e essa informação sobre essa colônia chega aos ouvidos de Michaud e de mais alguns imigrantes. E Michaud então opta para vir para Superagui. Michaud rema no mar com um olhar sonhador. Em seguida, ele caminha pela areia segurando uma mala. Agora Michaud, mais velho, levemente grisalho e de barba, na praia, nos olha com ternura. A tela escurece. Nilva. A gente tem 71 cartas que foram escritas por Michaud ao seu pai, às suas irmãs, Emma e Nancy, e também a uma sobrinha chamada Alice. Desde quando ele chegou em 1848, 49, até 1850, e depois existe uma lacuna. E essa lacuna é, na realidade, uma omissão de memórias. Françoise. Ele não é um escritor, mas ele escreve bem. Ele explica bem as coisas e então realmente nós temos uma descrição da sua vida. Superagui, 1883. Amanhecer na ilha com o céu alaranjado. Desenhos da ilha bem arborizada e com poucas casas, todas em estilo colonial. Michaud dorme em uma cama. Ele acorda. O quarto dele está na penumbra com janela e porta fechados. Michaud se levanta. Ele está de camisola branca de manga comprida. Ele abre a porta e a luz invade o quarto. A seguir, Michaud senta à escrivaninha e escreve. Todos os móveis do quarto são de madeira. Minha cara irmã Emma, nós temos, minha esposa e eu, aguentado bem e nos encorajado um ao outro todos os dias para vencer todas as dificuldades e poder criar nossa numerosa família. E graças à nossa perseverança, melhoramos nossa situação, de modo que estamos melhor agora do que há 10 anos. Em relação à sociedade, nós não temos aqui ninguém, com exceção de Louis Durie de Vevey e Sigvald, um francês de 60 anos bem instruído, que eu vejo frequentemente com prazer. Os outros são 3 famílias italianas e os brasileiros. Boa gente, mas sem qualquer instrução. Michaud lê a própria carta. A tela escurece. Nilva. Michaud chega na ilha de Superagui com 25 anos de idade e alguns meses depois ele conhece a nativa Maria Custódio Américo, com a qual ele veio a se casar. Companheira que deu a ele 9 filhos. Françoise. Ele tinha seu trabalho, primeiro de tudo, como agricultor, de camponês. Nilva. Ele nunca foi um homem rico, ele nunca foi um homem abastado. Ele até dependia de envio de dinheiro das irmãs da Suíça para que ele pudesse sustentar a sua família, né? Ele passou por épocas bastante complicadas, épocas difíceis da vida. Marjolaine. Suas irmãs mandavam para ele lápis, tinta, jornais e dinheiro também às vezes. Elas lhe enviavam vários pacotes e em troca ele mandava café. É dia. Vista aérea da ilha com mata fechada. A seguir, em casa, Michaud pinta um quadro. Nós estamos na primavera até o 21 de dezembro, quando começará o verão. Nossas árvores estão cobertas de flores. Nas florestas, tem lilás, amarelo-ouro, azuis e vermelhos de todas as nuances. Poderia-se crer que estamos no paraíso. Por último, as flores sucedem-se umas às outras até o mês de maio.
Atualmente, os cafezais estão cobertos de flores brancas, como as flores de jasmim. Em frente à nossa casa, temos todas as espécies de flores e arbustos do país. Se essas pinturas não possuem nenhum valor artístico, elas representam fielmente a vegetação daqui. Eu não pretendi fazer uma obra de mestre. Desejei apenas representar a natureza do país, onde vivo há tantos anos. A pintura com diferentes espécies de plantas retratadas. Vista aérea se desloca acima da floresta. A tela escurece. Nilva. Michaud é um grande artista. É um artista que impressiona, que tem obras maravilhosas. E embora ele sempre se dizia não artista. Esboço de um autorretrato dele. Françoise. Eu represento a realidade como ela é, mas não é verdade. Se você olhar as obras, ele compõe, ele arranja, ele realça elementos. Então ele trabalha realmente como um artista. Quando ele estava um pouco mais velho, principalmente nos anos 1890, 91, 92, 91 em particular, ele assinava as suas obras e datava as suas obras. É muito estranho, porque antes ele não assinava, não datava, mas então ele estava feliz com o que estava fazendo e, além disso, é magnífico. São das coisas mais bonitas que ele fez. Ele percebeu que ali mesmo ele tinha um potencial artístico sério. Tem obras que são interessantes pelo seu interesse documental, porque testemunham sobre a maneira como as pessoas viveram, como ele viveu, e é realmente um testemunho histórico. Marjolaine. Mas aos poucos, por outro lado, ele se deixou levar pela riqueza dessa vegetação que é verdadeiramente excepcional. E também se deixou levar pelas cores, pelo ambiente que lhe permitiram esquecer um pouco o presente, que nem sempre foi fácil. E é aí que, digamos que as obras assumem uma dimensão um pouco diferente, que vai além do testemunho. Nilva caminha pelo museu e observa ilustrações. Ilustração de casas coloniais geminadas em uma comprida e larga rua, com pouca vegetação no entorno. Depois, ilustração do porto com navios atracados e um trem transportando mercadorias. Fanny. As obras de William Michaud, por muito tempo, pouco chamaram a atenção dos habitantes de Vevey. Foi só a partir dos anos 2000 que houve interesse pelo seu trabalho. Em 2002, foi realizada uma exposição e publicação de um trabalho listando todo o conjunto de obras conservadas aqui, junto com as cartas que ele havia enviado para sua família. Hoje, graças ao trabalho da Madame Lambert e da Madame Guisan, o conjunto do acervo Michaud é bem conhecido. Diria que conhecemos o conteúdo de todas as cartas e todas as obras. Françoise. Tivemos a chance de ir ao Brasil. Tivemos a oportunidade. Então, obviamente, enriquecemos a exposição com o que tínhamos visto, claro, no Brasil. Marjolaine. Não fazia sentido escrever um livro sobre Michaud sem conhecer o local onde ele viveu. Vista aérea passa pelo mar com barcos atracados. Denise Correia de Ramos, tataraneta de William Michaud. Elas chegaram que queriam saber se eu conhecia aqueles desenhos que elas estavam com ele. Elas tinham um livro cheio de desenho, que era o Michaud que tinha pintado, né? Françoise. Tem uma imagem de que eu gosto muito, é a da porta dele. São dois rochedos que estão assim, um contra o outro. Faz gesto de X. E ele desenhou, e quando fomos ao Brasil, encontramos essas duas pedras e dissemos a nós mesmos, assim, é aí mesmo que estava Michaud. Então enriquecemos a exposição de obras e cartas que tínhamos aqui, de 3 outros arquivos, com o que vimos no Brasil. Fotos de Françoise e Marjolaine mais novas no Brasil. Contaram Denise.
que queriam conhecer a minha avó. Daí a gente foi atrás da avó e lá elas leram um pedacinho da carta, né, para minha avó. E daí a avó contou para elas que o nome dela era Nancy, porque o pai dela, né, falava que era uma homenagem de uma tia dela que morava fora do país, né. O que mais me emocionou, assim, quando ela leu as cartas, foi os pés de café, que ela lia na carta que o Michaud mandava escrito para a irmã dele, para a Emma e a Nancy, que os pés de café dele estavam tudo florido e a cor era tudo branquinho e ele lembrava da neve lá da Suíça. Cafezal com as flores brancas, seguido por montanhas nevadas na Suíça. Denise Correia de Ramos, tataraneta de William Michaud, e Nadir Correia de Ramos, trineta de William Michaud, estão imóveis posando para foto. Denise é morena, de cabelo preto liso, Nadir é branca e grisalha. Nadir segura livro aberto com fotos referentes a William Michaud e um gráfico. Na praia, Denise observa o mar. Agora Michaud está na praia. Um menino corre até o mar. O pobre pai tinha pena de soltar os cordões da bolsa para extrair algumas moedas para mim. Ah, mas para o meu irmão era outra coisa. Eu me recordo sempre da mamãe, sua bondade, sua ternura, e que eu amei tanto. E é principalmente devido à sua morte que eu deixei a Suíça. O menino brinca à beira-mar enquanto Michaud está imóvel, de costas para o mar, pensativo, olhando fixo ao longe. Pôr do sol no mar. A tela escurece. Superagui, 20 de fevereiro de 1886. Carta manuscrita escrita em francês para William Michaud, ao lado de pintura de Tonet. A carta em inglês. Mr. William Michaud, I would like to send you a volume book, so that you have an idea of the way of writing of the great Russian writer Lev Tolstoy, whose work exists thanks to Paris. His 3-volume novel, War and Peace, is a true masterpiece. Em 13 de novembro, fomos honrados com a visita do presidente da província, que representa Sua Majestade no Paraná. Sua Excelência, o Visconde de Tonet, descendente de condes franceses que chegaram no Brasil em 1793. Pintura em preto e branco de Visconde de Tonet. Como presidente da província, ele visitou todas as colônias e por isso fez a viagem a Superagui. Michaud rema. Nós o recebemos tão bem quanto pudemos, e creio que ele ficou bastante lisonjeado com a nossa recepção. Ele passou o dia inteiro conosco, sobretudo comigo. Informou-se de tudo com uma solicitude que eu não esperava encontrar em um personagem tão bem colocado e que se denominou como o melhor amigo dos colonos. Teve discurso no jantar e à noite baile. Ele partiu no dia seguinte de manhã para Paranaguá. No que me diz respeito, aumentou-me o pagamento de professor, fundou um clube de imigração, nomeando meu amigo Sigvald presidente e a mim secretário. Michaud na praia. Fundou em Superagui e arredores um novo distrito de polícia, separado da cidade de Guaraqueçaba, e nomeou-me subdelegado de polícia. Mas eu recusei e indiquei os filhos de Sigvald. Estabeleceu uma agência de correio e eu sou encarregado, de modo que atualmente o correio de Paranaguá vem aqui a cada 10 dias. Michaud olha para o mar pensativo. A tela escurece. Nilva. Visconde de Tonet se tornou ao longo do tempo um amigo de Michaud, um super amigo. E além de amigo, um admirador
e um ajudador, porque na realidade foi a partir de Visconde de Toné, que era o presidente da província do Paraná, é que Michaud recebeu os seus cargos, ele que deu ao Michaud o cargo de professor, de juiz. Marjolaine. Mas ele também lhe fornecia materiais. Ele não recebia apenas materiais da Suíça. Então sentimos que ele os utilizava muito mais. Ele recebia material muito bom. Nilva. Isso gerava para Michaud um equilíbrio emocional e profissional. E Michaud era um agricultor, se dedicava bastante à agricultura, ele e a família, mas ao mesmo tempo era o homem intelectual, Michaud. E chegou uma época que Visconde de Toné oferece esses cargos para ele, o cargo de professor, principalmente, e ele larga a lavoura nas mãos de Custódia, sua esposa, dos seus filhos, e vai se dedicar como professor. Marjolaine. Então há todo um fenômeno que faz com que, durante os 50 anos que Michaud viveu em Superagui, tivessem umas oscilações enormes. Às vezes o comércio ia bem, mas às vezes o café, que chamávamos de ouro marrom, já não valia nada. Ilustração da colônia. A colônia cresce com o tempo, começa-se com 30 e poucas pessoas, vai subindo para 450 pessoas, e no último censo revela que na colônia havia pelo menos 1.200 e poucas pessoas. A tela escurece. Michaud caminha pela ilha. O governo procura todos os meios para estimular a imigração. Penso que será estabelecido um cadastro de terras e também que serão decretadas algumas leis que deverão favorecer isso, como a naturalização, a liberdade religiosa e o casamento civil. Fachada de uma igreja. Quando tudo isso estiver bem organizado, os imigrantes poderão vir mesmo nossos vinheteiros para plantarem vinhedos nas encostas que beiram a Baía de Paranaguá. Vista aérea de um vinhedo. Nos aproximamos de uma casa simples. A seguir, Michaud caminha pela floresta. Este país é um paraíso para as pobres pessoas honestas e trabalhadoras. Elas viverão na abundância e não terão que temer estes longos invernos da Europa, tão frios e terríveis para os pobres. Uma das principais vantagens aqui é que não conhecemos o inverno. A casa, a madeira, o peixe para os que habitam à beira-mar ou rios, a caça. Nada custa, apenas o esforço de ir atrás. E o imposto territorial é pouco por hectare. Muitas vantagens para quem sofre de frio e fome durante os longos invernos da Europa, tão penosos para eles. Antigamente, eu jamais aconselharia algum compatriota que viesse ao Brasil. Mas atualmente eu creio que seria vantagem para aqueles que não têm futuro na Suíça vir fixar-se aqui nesta província, ou em Santa Catarina, ou no Rio Grande do Sul. Michaud observa uma flor na mata e a desenha em um caderninho. Ilustrações de diferentes plantas feitas por Michaud. Na floresta, Michaud olha com atenção para a flor enquanto a desenha. Diferentes espécies de plantas, coloridas, de folhas grandes, pequenas, pontudas. Borboleta pousada em uma folha voa. Duas aves à beira-mar. Duas aves voam na floresta indo em direção ao sol. A vegetação é a ilustração colorida da mata.
A tela escurece. Em casa, Michaud, mais velho, agora bem grisalho, lê jornal. A proclamação da República Brasileira surpreendeu um pouco a todos aqui como na Europa. Foi como uma peça teatral. Aqui em Superagui, até agora, nós ainda quase não percebemos a mudança pacífica de regime. E Deus queira que continue assim até que a organização seja completa. Eu espero que as reformas decretadas pelo governo provisório sirvam para algo de bom e para o aproveitamento do povo e do país. Quanto à restauração da monarquia, não se espera muito. Penso que é impossível, pois o povo está demasiado contente em ser livre e único árbitro de seu destino. Pintura a óleo de Benedito Calixto, Proclamação da República 1893, que retrata o campo de Santana com o Marechal Deodoro, militares e canhões. Pintura Proclamação da Independência, de François-René Moreau, 1844, com Dom Pedro a cavalo agitando o chapéu em destaque no centro do quadro, ladeado por multidão. A tela escurece. Na ilha, vento balança folhas de uma árvore. Ondinhas no mar se agitam. Noite de tempestade. Em casa, Michaud escreve carta. Esta proclamação da República deixou tudo confuso e os negócios não estão ainda em um estado normal e estável. Como deves ter lido nos jornais, muito aqui está em desordem. Já não temos mais que revolução sobre revolução. Todos querem governar e ninguém quer obedecer. Nosso distrito de paz foi abolido, todos os empregados foram substituídos e penso que também vão retirar minha escola. Além disso, tudo está horrivelmente caro. O Brasil republicano está desacreditado no estrangeiro e não sei como tudo isso acabará. Eu me instalei em Superagui, pois parecia-me que a beira do mar estaria mais perto dos amigos e, sobretudo, do país. No entanto, minhas opiniões mudaram desde então. E talvez tivesse feito melhor se tivesse permanecido em Goiás. Guarde minhas cartas para você e não as publique. Não quero influenciar pessoa alguma a vir ao Brasil. Que bons anos eu perdi aqui. E que teríamos podido passar juntos. Mas a juventude é tola como tudo e não aceita conselhos. Olho entristecido de Michaud. Fotos em preto e branco de militares com canhões. O mar e a ilha. Na verdade, se eu pudesse voltar atrás, certamente não deixaria a Suíça por nenhum país do mundo. É bom viajar, ver todos os países, mas apesar de todas as delícias do Brasil, para um suíço, a Suíça ainda é preferível. Paisagem nublada da ilha. Parreiral com uvas. Vista aérea do Parreiral. Floresta. Visto por trás, Michaud observa a paisagem. Recebi sua última carta com 6 meses de atraso devido à Revolução Federalista. Em casa, Michaud lê carta. Os acontecimentos ocorreram no Rio de Janeiro e nos 3 estados do Sul. Os navios no Rio de Janeiro, revoltados contra o governo da República, uniram-se aos federalistas do Rio Grande do Sul. E, chamados pelos chefes de oposição do Paraná, vieram conquistar este estado e inverter o governo. Dominaram aqui durante 3 meses, vivendo às custas dos habitantes e pilhando cidades, aldeias e exigindo contribuições em dinheiro. Estes são os patriotas que vieram salvar a pátria do autoritarismo. Belos salvadores. Ao fim de 3 meses, o governo do Rio de Janeiro retornou com força por terra e por mar,
e então todos os que estavam envolvidos, direta ou indiretamente, foram detidos. Alguns ficaram presos, outros foram mortos. Foto em preto e branco de soldados. Os soldados, em sua maioria negros, foram enviados a Superagui para deter as autoridades nomeadas pelos revolucionários. Prenderam pessoas inocentes e saquearam as suas casas. Homem negro aponta a espada para o pescoço de homem branco. Superagui, anteriormente tão tranquilo, viu rugir sobre ele os trovões. Eu e meus 2 filhos estivemos no meio dos injustiçados. Fomos detidos e postos na prisão. A nossa não participação nos acontecimentos políticos foi imediatamente reconhecida pelo comandante da guarnição de Paranaguá. Mas, pobre irmã, que estragos fizeram em nossa casa. A casa vazia. Muitas coisas desapareceram. Não fazes nenhuma ideia do que sofremos. E ainda este ano não pudemos contar com o nosso café. A colheita foi quase nula devido à seca. O vento balança folhas de árvores. Canoa atracada no mar. Em casa, Michaud dobra a carta. A seguir, Françoise. No começo, ele leva as coisas muito bem. Isso o agrada, mas claro que é uma reviravolta. Há acontecimentos que são difíceis. Ele é preso com seus 2 filhos, em um dado momento, por alguns dias. É descoberto que, afinal, ele não se posicionou. Então, foi solto. Mas é certo que, para ele, isso modificou o curso de sua vida. E, em especial, no que diz respeito à colônia de Superagui, ela foi ainda mais abandonada depois da Revolução. Imagens em preto e branco do abandono da colônia. Os republicanos se vingaram e vieram devastar as casas de Superagui, pois estavam convencidos de que existiam conspiradores que se refugiavam nas colinas da ilha. Floresta na colina da ilha. Nilva. Michaud vem a perder a sua esposa, que era a sua coluna, o seu braço direito. Ele perdeu Custódia Américo, a mãe de seus 9 filhos, e isso para Michaud foi um divisor de águas. A partir daqui, Michaud entra num estado de arrependimento, de tristeza, de depressão. Françoise. Ele não queria voltar, porque ele não queria que fossem os suíços que pagassem pela sua volta. Ele diz: não quero, não cabe a vocês, minhas irmãs, pagarem a minha volta. Eu fico. Então, é óbvio que tem um lado dele, do homem decepcionado. A tela escurece. Vista de cima para baixo de Michaud escrevendo cartas, sentado à escrivaninha dele. Eu gostaria de te escrever com mais detalhes, mas vivemos dentro de um sistema degradante de espionagem que é necessário tomar muito cuidado, mesmo que aparentemente tudo esteja mais calmo. Há quem diga que escrevendo podemos nos comprometer. E este sistema, e mesmo a repressão da imprensa, são as causas pelas quais o governo republicano, ao invés de fazer-se gostar pela moderação, torna-se odioso mesmo aos seus partidários. Adeus ao bom tempo, quando governava o sábio Dom Pedro. Este feliz tempo jamais retornará para o Brasil. Hoje, não valemos mais que as outras repúblicas da América do Sul, que se arruinam em guerras civis. Michaud se olha em um espelho, sério, com a testa franzida. O espelho fica craquelado. A seguir, Jornal Diário da Tarde. A peste está em Paranaguá. Não sabemos ainda como chegou, de onde provém e qual navio a importou. Aqui pessoa alguma vai mais até lá desde o carnaval, temendo contágio. Estamos tão próximos e não temos nenhuma informação precisa. O que é certo
é que a cidade foi abandonada por várias famílias que puderam fazê-lo a tempo. Tudo está parado e muitas pessoas morreram. O que primeiramente chamou a atenção foram os numerosos ratos encontrados mortos pela manhã em algumas ruas. Michaud deitado na cama pálido. Há quem diga que esta doença é muito violenta. 24 horas e é o fim. Remédio na mesinha de cabeceira dele. Michaud está pálido, fraco e suando. É dia. Cruzes de mortos em área de mato alto. Mãos femininas pegam uma carta sobre a escrivaninha. Paranaguá, Paraná, Brasil, 20 de setembro de 1902. Minha querida tia, estou escrevendo essa carta para você por intermédio do capelão do Hospital de Paranaguá. Ele é um padre francês da Savoia que fica ao lado da Suíça. Vim para Paranaguá procurando alguém que pudesse escrever em francês para lhe dar notícias muito tristes. Nosso pai, Guilherme Michaud, morreu dia 7 de setembro ao meio-dia. Ficou 3 meses doente. Temos o consolo de ter feito todo o possível para salvá-lo e curá-lo. Gastamos quase todo o nosso dinheiro com o médico e com os remédios, mas de nada adiantou. O quarto de Michaud vazio. Tivemos a dor de perder e ver morrer nosso muito querido pai. Foi ele quem me disse, antes de morrer, para vir para Paranaguá procurar alguém que soubesse francês para poder te escrever e anunciar a sua morte. Gostaríamos que pudesse vir em nossa ajuda de alguma forma, pois gastamos muito para tratar o nosso pai. Em sua resposta, poderia me dizer se você recebeu o café que te enviamos daqui? Eu e minhas irmãs estamos bem no momento. É Françoise quem lê a carta. E esperamos que vocês também estejam. Saudações para toda a família. Seu sobrinho carinhoso, José Henriques Michaud. Paranaguá, Padre Hippolyte Laciat, capelão. Françoise olha atentamente para a carta. O quarto de Michaud com a tela em um cavalete e o material para pintura em mesinha diante da janela com paisagem de árvores. Pintura do rosto de Michaud grisalho de barba com olhar penetrante. Vista aérea de trem que segue por um trilho e passa por um túnel. Seguimos por encosta até chegar na praia. Na praia, Michaud adulto nos olha. Ao lado dele, Michaud jovem nos olha. Ao lado, Michaud criança nos olha. A tela escurece. Créditos em letras brancas sobre fundo preto. Créditos selecionados: William Michaud, Marcelo Munhoz, Charlie Sicta e Luca Cunico. Roteiro: Carla Nascimento. Direção: Carla Nascimento. Direção de atores: Beto Carminati, Carlos Nascimento. Produção executiva: João Gustavo Ferreira, Carla Nascimento e Beta Carminati. Edição de imagens: Carlos De Biasi, Janine Holtrup. Artista de Foley: Luiz Burchait. Trilha sonora: Matheus Brandão. Canção: Sonha Sonhador. Letra e música: Lídia Brandão e Matheus Brandão. Tema de piano: Descendência de Michaud. Arranjo: David Nicodemi. Instrumentos adicionais: cello: Matheus Brandão. Oboé: Ronaldo Feitosa. Orquestra virtual: Matheus Brandão. Piano: David Nicodemi e Matheus Brandão.
Violão, Matheus Brandão. Voz, Lídia Brandão. Gravado e mixado em Vox Day Music por Tiago Brandão e Matheus Brandão. Pesquisa, Carla Nascimento, Claudete Luginieski e Guilherme Diegues. Dublagem, Fabiane Gouveia, Isabela Lemos, Cauê Persona, Marcelo Munhoz, Mônica Richbitter. Tradutoras, Ângela Maria de Souza, Maria Antônia Alves Meyer. Audiodescrição, CPL. Apoio, Copel, Pura Energia. Realização, Ampler, Cine TV, Novas Mídias. Incentivo, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Paraná, Incentivo à Cultura, Profice. Projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, Profice da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, Governo do Estado do Paraná. Ampler, Cine TV, Novas Mídias.